Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro, que quer ser para você uma oportunidade que você está dando ao Espírito Santo para que ele possa falar ao seu coração. Eu quero, antes de tudo, agradecer. Nesse último final de semana eu estive em missão. Fui a Sobral, depois fui à cidade de Alcântara, depois eu fui a Meruoca, Camusim, Parnaíba. E em todos esses lugares que eu passei, muitas pessoas me disseram que acompanham o Evangelho de Hoje Ensina. Eu quero agradecer de coração toda a manifestação de amor, de carinho, os lugares aonde eu estou indo pregar, celebrar, e as pessoas sempre vêm agradecer por esse momento. Eu que agradeço a sua companhia, que a gente possa permanecer aqui juntos na graça do amor de Deus. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje. João capítulo 13, do versículo 16 até o versículo 20. São João capítulo 13, do versículo 16 até o versículo 20, que diz assim: Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade, eu vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está escrito, o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim um calcanhar. Desde agora eu vos digo isso antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade eu vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, a leitura do Evangelho de São João é sempre muito rica de simbolismo. As palavras, elas são muito mais do que aquilo que a gente lê. De forma rápida, em um primeiro momento, a gente só precisa parar um pouquinho e perguntar o que São João, o discípulo amado, que é simbolizado como uma águia que voa alto e vê longe, o que ele está querendo mesmo dizer? Hoje ele está falando aqui daquilo que cabe aos discípulos. O discípulo não é maior do que o mestre. Ele pode até superar o mestre. Jesus disse que vocês vão fazer obras maiores do que aquelas que eu fiz, né? Então ele dá autoridade para os discípulos fazer o que ele fazia, no poder do nome dele. Mas o discípulo não pode jamais não valorizar o seu mestre, não reconhecer o seu mestre, porque ele é, antes de tudo, discípulo. E aí Jesus fala aqui também que a mensagem do mestre é mais importante do que o mensageiro. São João Batista, muitas pessoas pensavam que ele era o Messias. No entanto, ele sabia muito bem quem ele era. E ele dizia, não, eu só sou um grito que clama no deserto. Convém que ele cresça e eu diminua. Eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Então, João, pela sua humildade e pela sua maturidade espiritual, ele sabia muito bem quem ele era. E jamais tentou usurpar o lugar de Jesus. O grande Miguel Arcanjo, ele grita a Lúcifer, quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, nós somos portadores de uma mensagem de salvação, nós agimos com poder, mas com poder que o Mestre nos deu. E aí ele vai dizer aqui, eu conheço aqueles que eu escolhi. Então, nós temos a graça de ter sido escolhidos por Jesus, eleitos por Jesus, chamados por Ele, formados por Ele, para poder ir ao mundo e anunciar a sua palavra. Mas jamais por nós mesmos, jamais a partir dos nossos próprios planos, o que a gente acha, o que a gente pensa. Não. É a partir dele, a partir dos seus ensinamentos. Então a gente precisa da humildade. Esses dias eu estou lendo um livro
do cardeal O'Malley, que era o cardeal de Boston, capuchinho, que eu tive a graça de conhecer pessoalmente lá nos Estados Unidos. E ele disse uma coisa tão interessante. Ele disse que Pedro havia dito que iria dar vida por Jesus. A partir do momento em que Jesus foi preso lá no Getsêmani, os discípulos fugiram. E Pedro continuou seguindo a Jesus, mas de longe, olhando onde é que os guardas estavam levando Jesus. Estava ali lá na, hoje é chamada Igreja do Galicanto, né? Pertinho da fogueira, do lado de fora. Ele começou a seguir Jesus, mas de longe. E o que aconteceu? Esse seguir de longe fez com que ele negasse Jesus 3 vezes. Não dá para ficar seguindo Jesus mais ou menos, morno, em cima do muro, de longe. Não. É preciso seguir Jesus de perto, na intimidade. Como Jesus mesmo disse, permanecei em mim. Não é fique só comigo, permanecei em mim. É nele. Ele é dele que vem a seiva, né? Nós somos os ramos e precisamos estar na videira, ligado nele, para poder receber dele a seiva, para poder dar os frutos. Mas não por a gente mesmo. A gente precisa tomar consciência disso. E aí ele vai dizer, né, que se nós agirmos assim, as pessoas que nos receberem estarão recebendo a ele mesmo. Esses dias que eu estive em missão, os muitos lugares que eu pude ir, as pessoas que eu pude encontrar, quanto carinho, quanta manifestação de amor, de respeito. As pessoas vêm a nós, pedem bênção, se emocionam, choram, tiram foto e querem guardar uma lembrança, querem uma bênção. Como isso é emocionante para a gente também, mas eu não posso jamais pensar que isso é por mim mesmo. Seria uma tolice minha pensar que é por mim mesmo. Não. É por aquele que eu anuncio. É por aquilo que eu anuncio daquele que me mandou anunciar. A mensagem é do Mestre. A boa nova é de Jesus. É do reino de Deus e não somente minha. Embora eu tente transmitir com excelência, com precisão, com objetividade, mas a mensagem é de Jesus. Eu sou apenas um mensageiro. Convém que ele cresça e eu diminua. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para nós que somos discípulos, missionários, a gente jamais caia nessa ilusão, nessa vanglória de pensar que as pessoas gostam da gente somente por a gente mesmo. Não. As pessoas nos recebem e, nos recebendo, estão recebendo o próprio Jesus. Mas o servo não é maior do que o mestre. Aquilo que ele anuncia é do mestre. E quando alguém rejeita essa mensagem, não rejeita a nós, rejeita a mensagem do mestre. Então é problema dessa pessoa que não quis receber. E é um benefício grande àqueles que nos recebem em nome de Jesus. Que Deus possa encher o nosso coração dessa consciência, a nossa mente dessa consciência, que nós agimos em nome do Mestre Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.